Vamos fazer um apanhado do mês de janeiro, tudo que eu li. E fica evidente, eu decidi que eu vou começar a fazer isso, eu vou fazer um grande vídeo todo mês fazendo um apanhado de tudo que eu li e um outro vídeo falando de tudo que eu assisti, tipo todos os filmes e séries. E aqui no caso todos os livros e quadrinhos. Então como ainda tá nos primeiros meses do ano, eu vou eu vou adiantar, né, me pôr em dia, eu vou fazer um vídeo sobre janeiro, um vídeo sobre fevereiro e aí sobre março e a partir daí a gente continua com esses 2 vídeos por mês. Show, vamos começar. De livros, eu li O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Na verdade, eu terminei de ler, né? Eu comecei a ler ele há muito tempo, em 2022. E eu demorei muito, eu só consegui terminar ele em 2023. Livro que conta a história sobre um jovem chamado Julien Sorel, que é apaixonado por Napoleão, se passa já na época da restauração Bourbon. Napoleão caiu em desgraça, Julien vê seus planos de carreira, seu sonho de meritocracia através do exército frustrados, e ele acaba encontrando um caminho para a ascensão social através do clero. Então ele começa a trabalhar como tutor de latim para jovens que são filhos do prefeito da cidade que ele vive, uma cidade pequena na França. E ele, através disso, com a sua, digamos assim, jeito inescrupuloso e hipócrita, ele tenta subir na vida e de quebra tenta comer a esposa do prefeito. Vermelho e Negro é um livro que eu queria muito ler. Ele parece muito o tipo de livro que eu ia gostar pra cacete. É um livro que eu queria muito gostar. Pena que não foi o caso. Achei a escrita do Stendhal cansativa, irritante, chata. Um foco exacerbado nas relações amorosas do Julian que não me cativava, cara. Eu queria ver essa parte dele de ficar querendo caçar degraus a mais na vida, e eu não via isso, que, sei lá, eu queria uma coisa, eu não ganhei, e eu não achei que o que tem ali seja ruim. Não é um livro ruim, mas é um livro que, sei lá, eu já li muitos do mesmo estilo. Eu sei que Stendhal é um grande clássico, alguém vai me xingar nos comentários, mas eu simplesmente não consegui gostar. Outro livro que eu li, saindo totalmente de clássicos, eu li Mistborn, A Liga da Lei. É o primeiro livro da segunda trilogia da série de fantasia Mistborn. A primeira trilogia eu acho que é a minha obra de fantasia favorita. E esse aí é um livro muito interessante. Ele é pequenininho, ele é um livro policial, essencialmente, que se passa séculos depois do fim da primeira trilogia. Então é essencialmente um livro de detetive, só que com superpoderes e cenas de ação. Lembrou muito aquele filme do Sherlock Holmes, do Robert Downey Jr., inclusive eu acho a dinâmica dos protagonistas parecidas. Eu gosto muito desse filme e eu gostei muito disso no livro. O que me decepcionou um pouco foi que eu achei o livro muito inofensivo em comparação à trilogia original. Porque, veja, Mistborn é um livro com um discurso político muito forte. Nesse aí, como os protagonistas são homens da lei, eles são parte do aparato do Estado. Ou seja, eles são defensores do sistema. E o vilão do livro, né, o antagonista do livro, ele enxerga a situação na raiz. Ele começa a entender que, digamos, ele é um homem da lei também. Caçava criminosos até ele entender que a raiz da maioria desses criminosos era a corrupção da capital, a corrupção da classe alta. Então ele começa a se voltar para isso. E eu acabei achando, tipo, eu torci pro antagonista o livro inteiro, cara. Até o final eu não achei que ele tava errado, não. Eles até tentam, eles nem fazem. Geralmente quando um vilão, ele faz sentido demais. Os filmes, os livros, eles tentam fazer esse personagem cometer atos absurdos e ridículos de violência pra você não torcer mais pra ele, você entender, ah não, ele é do mal mesmo, então ele perdeu a razão. Eu acho que eles nem fazem isso, então eu só continuei torcendo pro cara. Esse é de fato um livro muito divertido e bem envolvente. Os personagens são ótimos, as cenas de ação e de tensão são interessantes. Foi um grande prazer. Li O Ovo de Cristal, da H.G. Wells, que é um conto pequenininho e é sobre um ovo de cristal e uma certa visão que as pessoas têm através desse ovo. É um conto muito interessante que inspirou o Jorge Luis Borges a escrever alguns outros contos dele. E me lembrou até um pouco o estilo do Lovecraft. Eu não sei dizer exatamente se rolou esse tipo de intercâmbio dele do Lovecraft. Porque, veja, o Wells é mais velho que o Lovecraft. Só que ele morreu depois também. O Lovecraft não teve uma vida muito longa. Então o Wells nasceu antes, razoavelmente antes, de uns 20 e poucos anos quando o Lovecraft nasceu. E morreu bem depois.
Agora, quadrinhos. Li o mangá Dororo, do Osamu Tezuka. É a primeira vez que eu li um mangá do Tezuka. E Dororo em específico, eu gosto muito, muito do anime. É um dos meus animes favoritos. O mangá é completamente diferente, ele é de outra época, né? Pô, do autor de Astro Boy. Você queria o quê? Mas, assim, eu esperava menos porque eu achava que a questão do mangá ser muito velho ia me atrapalhar muito, mas não me atrapalhou. Na verdade, eu achei, assim, para o traço do Tezuka, que me lembra até um pouco o estilo da Turma da Mônica, e eu tô ligado que tenho a curiosidade que o Maurício de Souza chegou a conhecer o Tezuka. É um mangá extremamente maduro, com assuntos maduros, com assuntos interessantes, e até vários aspectos de terror, e algumas raízes do que viria a ser o estilo do Battle Shonen depois. Né, que só seria consolidado pra valer com o mangá do Dragon Ball. É um mangá muito charmoso, só que eu acho ele bem curto, né? O próprio Tezuka falou que com o tempo ele perdeu o interesse em escrever a série, então a história acaba de forma meio abrupta. E aí nesse ponto eu acho o anime muito melhor. O anime é melhor. O anime é melhor porque ele renova, ele torna as coisas mais atuais, e ele dá mais complexidade aos personagens. Pronto, final muito forte. バカ大吾の城を汚すな。本来ならばここは貴様などが入れる場所ではない。大吾の城なら俺のだ。Mas o mangá vale super a pena. E uma HQ de super-herói, eu li Os Melhores do Mundo, do Dave Gibbons. Dave Gibbons, pra quem não sabe, ele é o desenhista de Watchmen, né, junto com Alan Moore. E no caso aí é uma vez que ele tava roteirizando um quadrinho. E esse Melhores do Mundo dele é um crossover entre o Batman e o Superman, da forma mais básica possível. É um quadrinho de super-herói extremamente básico, extremamente estilão clássico de gibi. Gibi de banca, essencialmente é o que o Gibbons fala na introdução, que ele queria escrever um gibi bem gibizão mesmo. E honestamente é divertido, sabe? Eu tava lendo antes de dormir pra dar aquela acalmada, e é divertido, mas assim, ele não é muito expressivo não, cara. Tipo, se eu nunca tivesse encostado nele na minha vida, nada teria mudado. Eu nem acho ele tão divertido assim, né? Poderia estar lendo alguma coisa mais interessante. Mas é legal, sabe? Eu também não tenho muito o que reclamar desse quadrinho. Eu sei que tem gente que detesta isso, mas eu achei legal. Eu li Incal Final, né? Publicado pelo Pipoca e Nanquim. Incal Final é o fim... É o último encadernado dos quadrinhos do Incal. Jodorowsky, né? Enfim, olha, eu amo Incal. Tá vendo Incal aqui? Amo Incal. Antes do Incal, amo pra caralho. Talvez até mais do que Incal, será? Eu fico na dúvida às vezes. Eu não gostei de Incal Final. Veja, é do estilo do Alejandro Jodorowsky, que os quadrinhos dele têm um ritmo bem rápido, assim, são histórias mais frenéticas. Só que Incal Final, ele não é uma história frenética, ele é uma capotagem de carro. A história anda tão rápido que parece que tem erros de continuidade, tem vezes que eu fico confuso. Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque eu pretendo fazer vídeos só sobre a saga do Incal. Mas é que eu posso dizer isso, eu não curti o Incal Final. Eu achei uma parada desnecessária, uma desculpa ruim, porque o Jodorowsky tem essa parada que ele só escrevia sequências do Incal quando ele achava que ele tinha recebido algum tipo de mensagem do universo de que tá na hora de escrever Incal de novo. E, porra, o universo tava errado dessa vez, Jodorowsky. Não tinha que ter escrito Incal final, não. Tava bom do jeito que tava. Eu li o mangá Tommy, do Junji Ito, né, que foi publicado em 2 volumes aqui pelo Pipoca e Nanquim também. E é a primeira obra do Junji Ito, é uma obra muito expressiva. Eu adorei. A história ela tem uma certa continuidade. O Junji Ito ele gosta de fazer as coisas bem episódicas. Cada capítulo tem sua própria autossuficiência, até quando as histórias são contínuas. O primeiro volume de Tommy tem essa espécie de arco contínuo, é macabro, é interessante. O conceito por trás da Tommy é muito legal. Só que aí depois parece que ele vai desistindo desse formato um pouco mais contínuo. Ponto em diante, todo o resto são só histórias isoladas da Tommy. O que não é ruim, na verdade é incrível. É incrível como é que esse cara consegue fazer histórias tão diferentes entre si, utilizando sempre o mesmo monstro que obedece às mesmas regras. No finalzinho tem um pequeno arco de 2 capítulos conectados para dar fim à história. Eu achei isso bem legal. Do cacete. Também do Junji Ito eu li o mangá Censor, que é um mangá mais recente dele, né? Acho que é de 2018, 2019. Censor ele tem um aspecto mais de horror cósmico e ele me lembrou muito esteticamente, não em história, mas na estética, ao filme Midsommar, do Ari Aster. Inclusive, eu acho que esse mangá veio antes do filme do Ari Aster. Foi antes. Às vezes até ele teve algum tipo de influência do Junji Ito. Uma história mais contínua,
quebrado em capítulos, eu achei do cacete. É curto, né? Eu gostaria até que fosse um pouco maior. É um mangá sólido do Jiu-Jitsu. Eu acho que isso encerra minhas leituras de janeiro. Aí o próximo vídeo é sobre os filmes, séries e etc. que eu vi em janeiro. Valeu.